Tem muita gente aí por aí que vive só disso, de royalties de petróleo, cara. Bora lá. Então, eu sou formado, na verdade, num curso chamado Geofísica, que estuda a física do planeta Terra. E a geofísica é a área que estuda vulcões, terremotos, toda essa parte aí para entender como que o planeta Terra funciona. Só que é a parte também que trabalha com a parte que dá grana, parte economicamente viável de tudo isso, que é, por exemplo, ouro, minérios, né, em geral, minério de ferro, ouro, prata, diamante, água e um pedacinho ali muito importante de tudo isso, que é o petróleo. Então, eu sou formado, a minha graduação é em geofísica. Quando eu terminei o curso, aí é legal de eu falar, eu terminei meu curso no final de 99, que foi bem o momento ali onde estava acontecendo a quebra de monopólio do petróleo no Brasil. O petróleo no Brasil antes era monopólio da Petrobras, esse monopólio foi quebrado, dando chance de várias empresas virem aqui explorar. Por conta disso, no ano 2000, 1/3 da frota de navios que procuram petróleo estavam no litoral brasileiro. E aí, não tinha ninguém para trabalhar, porque é um curso que forma muito pouca gente. Então tinha eu. E eu fui trabalhar, assim que eu terminei a minha graduação, numa dessas empresas, embarcando num navio que adquiria dados para encontrar petróleo. Depois disso, eu fiz meu mestrado em engenharia do petróleo na Unicamp e meu doutorado em geociências ou em geologia, sempre trabalhando com petróleo, com reservatório de petróleo, tentando entender a melhor maneira de produzir o petróleo, de encontrar o petróleo. Então, toda essa é a minha carreira aí dentro da área da geologia. Muita gente fala que eu trabalhei na Petrobras, eu nunca trabalhei lá. Eu trabalhei para eles, porque eu sempre trabalhei em empresas que eram contratadas como as famosas terceirizadas. Então eu trabalhei muitos anos numa empresa chamada Halliburton, uma das maiores empresas desse setor, que era uma empresa do vice-presidente dos Estados Unidos, o Dick Cheney. A Halliburton, para quem não sabe, ela ficou famosa como a empresa que reconstruiu o Iraque depois da Guerra do Golfo. Fazia desde marmita até poço de petróleo. Quando eu fui trabalhar, logo depois que eu me formei, a gente adquire dados, né? Para a gente encontrar o petróleo, a gente precisa adquirir determinados dados. E eu trabalhei, depois de muitos anos que eu fui saber disso, né? Na verdade, o dado que eu adquiri lá depois foi o dado que foi usado para descobrir o pré-sal. Então tem uma historinha aí ligada com o pré-sal também, ó. Uma das maiores riquezas de um país, todo mundo sabe, é o petróleo. Por quê? Porque se você não tem petróleo, você tem que comprar de fora e isso vai fazer o quê no final das contas? No seu dia aí que você está assistindo a gente, vai fazer com que o preço da gasolina na bomba seja caríssimo. Então, quanto mais você produzir, por isso que todo país ele visa o quê? A autossuficiência que a gente fala. As maiores guerras do planeta foram por conta de quê? Por conta do petróleo, entendeu? Então, o petróleo ele é fundamental para um país. Descobrir uma grande reserva de petróleo é algo que pode tirar um país da crise, já tirou o Brasil de várias, né? Pode ser que tire de outra aí pra frente, nós vamos falar já já. Mas o lance é o seguinte, você descobrir uma reserva não é algo tão simples assim, não é tão fácil como parece, tá? Quanto mais petróleo tiver naquela reserva, melhor ainda. E se você souber produzir aquilo lá, então, aí tá a tempestade perfeita, tá tudo certinho pra você ir. Qual é o grande problema? Você descobre uma reserva, então, a primeira grande reserva de petróleo que foi descoberta no Brasil foi a Bacia de Campos, famosa ali, né, que fica ali no litoral do Rio de Janeiro, Macaé, Campos dos Goitacazes, Rio das Ostras, na frente dessas cidades aí, lá no meio do mar, 200 e poucos quilômetros, você tem a famosa Bacia de Campos. O problema é que toda grande reserva de petróleo, ela tem uma curva que a gente chama, que é a curva de produção. Então você descobre, começa a produzir. Chega um momento que aquele petróleo começa a esgotar. Porque tem um negócio muito importante que vale a pena a gente falar, que é o seguinte, não é todo o petróleo que a gente descobre que a gente consegue tirar. Isso é muito importante. Tem um fator que a gente chama fator de recuperação. Isso quer dizer o quê? Qual é a porcentagem daquele petróleo que eu descobri que eu realmente vou conseguir tirar? E pasmem, é um valor extremamente baixo. Bacia de Campos, se não me engano, o fator de recuperação da Bacia de Campos é da ordem dos 28%. Quer dizer que menos de 30% do petróleo que está lá eu vou conseguir tirar no final das contas. Por conta do fator de recuperação, você tem uma curva de produção. Você começa a produzir, chega um momento que a sua produção começa a cair. A gente chama de depressão. Então, o que você tem que fazer? Antes dessa curva começar a cair, descobrir outra grande reserva, que foi o que aconteceu com o Brasil. Tinha a Bacia de Campos, descobrimos o pré-sal. Opa, muito bom. Porque aí você cria uma intersecção entre essas duas curvas e não cria um buraco. Se você criar um buraco, o que vai acontecer com o preço da gasolina? Você reclama aí que tá 7, vai para 30, 40 reais na bomba. Porque nós vamos ter que comprar todo o petróleo. Assim, a descoberta, né, é bom a gente falar que nunca é feita por uma pessoa só, sempre uma equipe, né? Então você tem ali envolvidos geofísicos, geólogos, né, que estão trabalhando naqueles dados, né? O pré-sal foi descoberto por um grande geofísico da Petrobras que já se imaginava que poderia ter algum tipo de óleo embaixo do sal, devia ter algum tipo de reservatório. Só que qual que é o grande problema? Você tem uma montanha, tá, pessoal? Você tem realmente uma montanha de sal lá embaixo da terra, uma montanha de sal. As montanhas de sal aqui do pré-sal, elas têm aí seus 3 quilômetros de altura, só que a quilômetros de profundidade. Então imagina que para você chegar no reservatório, você vai ter que furar 2, 3 quilômetros de sal, é uma montanha de sal, tá? O problema do sal, além de produzir, ele tem um problema antes.
Quando você tá jogando o sinal que você joga para achar o reservatório, o sal, ele filtra todo o seu sinal. Ele atenua o sinal. Como que você descobre petróleo, né? Vamos tentar explicar rapidinho aqui. Vem um navio aqui em cima, atirando uma bolha de ar, é assim mesmo, uma bolha de ar, e vai explodindo aquela bolha. Aquela bolha gera ondas, as ondas vão atravessar as camadas da Terra, e esse navio, além dessa bomba, ele puxa sensores. Então eles têm um cabo com 10 km de comprimento, que tem vários sensores ali. Então a onda vem, reflete nas camadas aqui da Terra e volta para esses sensores. Eu pego esse dado e, dependendo da maneira como aconteceu a reflexão, eu sei se ali tem água, óleo ou gás, porque pode ter as três coisas, e eu sei quando tem óleo. Só que o que acontece? Se eu tenho uma montanha de sal, quando essas ondas atravessam o sal, elas vão parando, é como se elas fossem parando. Então chega uma energia de onda muito fraquinha lá embaixo. Então é muito difícil achar o pré-sal. E a galera que achou usou técnicas de inteligência artificial para isso. Lá na época que ele foi descoberto, olha que legal, há muitos anos atrás, 2000, 2001, o pessoal começou mesmo a ter a noção ali de que tinha o pré-sal. Precisaram usar técnicas de inteligência artificial para pegar esse dado que não era tão bom, melhorar ele e aí encontraram o pré-sal. E uma curiosidade do pré-sal é que o petróleo da Arábia Saudita é pré-sal também. Só que o problema lá é que o pré-sal está em cima da terra. Não está na água e não está profundo. Por isso que a Arábia, os maiores campos do mundo são da Arábia. E vale a pena ressaltar também que a maior reserva de petróleo do mundo é da Venezuela. Venezuela é o país que tem a maior reserva de petróleo do mundo. Mas aí o cara vai lá, conseguiu, achou, faz um poço, que é o poço exploratório, e a partir daquele poço ali, você vem com a galera para produzir. É um poço que você vai furar de acordo com os dados que você analisou para ver se realmente aquele petróleo vale a pena. Ele é feito para você produzir um pouquinho, e com aquele pouquinho que você produz, você consegue estimar se ali tem realmente bastante, você faz várias contas, né? E aí você chega à conclusão, não, vale a pena, aquele campo, ele é declarado economicamente viável. É assim que acontece. Ele é declarado economicamente viável, então agora a gente passa para a parte de produção. Parte de produção, entra uma galera primeiro que vai bolar qual é a estratégia de produção. Os reservatórios do pré-sal, eles estão ali a aproximadamente 6, 7 quilômetros de profundidade. Só que lembra que eu falei que tem o sal? Tem o sal todo para você furar? E esse é um grande problema. Então você tem que fazer um poço que perfure o sal. Qual que é o problema de furar o sal? O sal é uma coisa que a gente chama plástica. Você bater um prego numa parede maciça, você bate o prego, tira o prego, o furo fica lá. Se bater o prego numa gelatina, você vai tirar, na hora que você tirar, aquilo lá fecha. O sal é exatamente isso. Então, a Petrobras teve que desenvolver toda uma tecnologia de perfuração no sal. E aí era o seguinte, à medida que eles iam perfurando, eles iam cimentando o poço. Então eles iam segurando, eles iam construindo uma parede no poço para ele não desmoronar. Uma broca de perfuração é um negócio muito legal, porque para você perfurar a rocha, você não vai conseguir perfurar, você tem que jogar um negócio antes, que vai meio que desmanchando ela, que chama lama de perfuração. Então a broca, ela é cheia de buraquinhos, onde você joga lama, por isso que eu falo, né, a logística, pessoal, da perfuração é um negócio complicadíssimo, porque vem um navio trazendo só lama de perfuração. É um navio que carrega lama mesmo, lama. A lama é jogada dentro do caninho ali, e lá na broca, você pegar uma broca de petróleo, pega aí no Google, broca de petróleo, você vai ver que ela tem vários buraquinhos. Aquele buraquinho é por onde sai a lama. A lama tem várias coisas, ela vai lubrificando, ela vai resfriando a broca, porque senão a broca ia explodir, entendeu? Então tem isso também, vai jogando aquela, e a broca vai furando e vai embora. Muita gente acha, né, porque a gente fala, qual é a origem do petróleo, né? O petróleo tem origem orgânica. Quando você fala isso, é dinossauro morto, tal, não sei o quê. Quem aí já assistiu Família Dinossauro? No Família Dinossauro, não sei quem vai lembrar, tinha o momento clássico, que era tinha um dia lá específico que você podia jogar a sua sogra no poço de piche. Lembra disso? Então esse era um momento clássico e aquilo ali colocou até na cabeça de muita gente que cresceu vendo aquilo, que o petróleo vinha de dinossauro. Petróleo não vem de dinossauro, cara. Pode ser, mas é uma coisa muito pequena, porque não tinha tanto dinossauro assim para virar tanto petróleo. O petróleo, ele é de origem orgânica, eu sei que vai ter gente falando, mas lá na Rússia tem um estudo que fala que é origem inorgânica. Tem essas coisas, mas não é origem orgânica. E ele vem da onde, se ele não vem do dinossauro? Ele vem do plâncton e do fitoplâncton. São aquelas pequenas plantinhas que tem. Aquilo ali no oceano é uma quantidade gigantesca, o volume é gigantesco, e à medida que esses organismos eles vão morrendo, eles vão sedimentando. Aí vão passando milhões de anos, aquilo vai virar rocha, aquela rocha vai afundando, e vai afundando, cria um termo que a gente usa muito no ramo do petróleo, que é cozinhar. Você começa a cozinhar aquele material. E aí é igual cozinhar na sua casa. Se você cozinhar demais, vira gás. Se você cozinhar de menos, você não vai ter o petróleo. Se você cozinhar no ponto certo, que é temperatura certa e pressão certa, aí você tem o petróleo. Essa é uma grande questão que a gente tem hoje, né? Que muita gente toca nesse assunto, que é a renovação ou a troca da matriz energética, né? O que acontece com o petróleo? Primeira coisa, né?
Para quem não sabe, as maiores empresas que pesquisam sobre energias alternativas são as empresas de petróleo. Então a Petrobras hoje ela tem uma grande pesquisa em hidrogênio. Hidrogênio azul, verde, rosa, tem vários. A Shell é uma empresa que tem muita pesquisa em troca de matriz energética. A Emerson, que é uma grande empresa americana, também tem isso. O que acontece com o petróleo é o seguinte: você tem ele para combustível de avião. Dificilmente, cara, você vai trocar. Entendeu? Dificilmente. Talvez um hidrogênio, o pessoal está tentando estudar, mas dificilmente você vai trocar. Combustível de automóvel. Esse a gente pode ter uma troca de matriz. Pode ter carro elétrico, essa coisa toda, beleza. O problema são os derivados do petróleo. Então, um exercício aí para você que está assistindo. Olhe ao seu redor. Talvez 99% das coisas que estão ao seu redor sejam feitas de petróleo. Aí faz uma brincadeira, vamos supor que o petróleo desaparece da humanidade. Tudo que está aí ao seu redor vai desaparecer. Então, a nossa dependência hoje do petróleo não é simplesmente no combustível, mas nos derivados. Então, o microfone que eu estou usando aqui, o plásticozinho dele é feito de petróleo. O negocinho do fio é feito de petróleo. A câmera, boa parte dos componentes da câmera é feito de... Então, acaba tudo. Então, será que nós vamos conseguir trocar tudo isso? Eu acho que é muito complicado. Agora, combustível, sim, provavelmente no combustível nós vamos ter uma troca de matriz energética, mas no resto não vai. Se você mora nos Estados Unidos e acha petróleo na sua casa, o petróleo é seu, você pode fazer o que você quiser com ele, produzir, guardar, pôr fogo, faz o que você quiser. No Brasil não, né? No Brasil, então, tem aí a lei dos recursos minerais, não é só petróleo, tá? É todos os recursos. Tem que encontrar diamante na sua casa, encontrar ouro e tudo. Isso aí você tem que passar para o governo, a Petrobras, para a ANP no caso. A Petrobras, muito provavelmente, ou alguma empresa de petróleo, vai lá na sua terra, vai avaliar. Porque às vezes é o seguinte, não é que só porque descobriu o petróleo que vão tirar. Porque tem que fazer o teste se ele é economicamente viável ou não. Então o pessoal vai lá e avalia. Se for economicamente viável, você vai ganhar uma grana muito boa. Porque você vai ter, a sua terra vai ser despropriada, já vai receber uma grana, e para cada barril que produz ali, você vai receber um royalty de petróleo, da produção. E aí, tem muita gente aí por aí que vive só disso, de royalties de petróleo, cara. Muita gente rica de petróleo, cara. Muita gente. Porque, mas a produção é pequena. Tudo bem, a produção é pequena, cara. Pro cara ali, aquela produção é excelente. Então ele vai ganhar uma grana ali e ganha muita grana, não só pessoas particulares, mas estados e municípios. Então, Macaé, por exemplo, é uma cidade riquíssima, porque ela ganha todo o royalty daquilo. Por isso que tem brigas assim homéricas. Macaé e Campos, por exemplo. Descobriu um campo gigante ali. De quem é aquele campo? Macaé, Rio das Ostras, é de Campos, é de não sei o quê. Eles ficam brigando porque é aquele campo que vai pagar os royalties para aquela cidade. As cidades de petróleo no mundo tem várias, então Macaé é no Brasil, Galveston, que é nos Estados Unidos, que é pertinho de Houston, Stavanger, na Noruega, são cidades clássicas do mundo do petróleo. São cidades que normalmente são muito ricas, ou eram para ser muito ricas, porque elas recebem muita grana dos royalties. Então tem uma briga muito grande. E o Estado também. O Estado do Rio de Janeiro, ele recebe muita grana de royalties de petróleo. O Estado de São Paulo também, por causa do pré-sal, que está na Bacia de Santos. Então, todo mundo ganha dinheiro. Se você descobre na sua casa, você também vai ganhar. O petróleo é uma coisa que fica muito à mercê da economia mundial. Então, por exemplo, tem guerra, é crise, cara. É crise no setor, na hora, entendeu? Porque vai todo mundo se recuar, os países vão se recuar, vão produzir ali só pra ele e tal. Aí termina a guerra, é um boom de emprego e de tudo. Então, pra quem trabalha no mundo do petróleo, cara, a vida é uma montanha russa mesmo, tá? Não tem como. Então a gente teve uma crise de petróleo muito grande ali em 2015, 2016, aonde o preço do barril despencou. O preço do barril era 130, 120 dólares, foi pra 60. Caiu pra metade, 60, 70. E produziu petróleo, um barril do pré-sal, pra você tirar um barril lá de dentro, você gastava uns 70, 75 dólares. Então não compensava, porque eu produzia gastando 75 e vendia por 60. Eu estava tendo um prejuízo de 15, não vale a pena, meio que deram uma parada. Depois as empresas todas do mundo aí fizeram um acordo entre elas, estabeleceram um valor ali mínimo pro barril, ele não baixa de 80, né? 85 dólares, tem um valor ali que eles estabeleceram. Só que nesse tempo também a tecnologia para produzir deu uma barateada, porque aprenderam. Então hoje já vale a pena produzir o pré-sal, por isso que a gente produz bastante no pré-sal. Toda reserva de petróleo, ela tem uma curva que você começa a produzir, ela chega num ápice de produção e depois ela começa a cair, que é a depressão. A depressão do pré-sal, ela começa em 2027. Então, estamos aí na porta de começar a depressão. Daqui 3 anos, basicamente, o pré-sal vai começar a cair. Qual é o problema disso? Precisamos descobrir uma nova reserva. Porque senão, 2028, 2029, a gasolina vai custar R$40 na bomba, cara. E nós já descobrimos. Então, existe hoje no Brasil, isso aí eu tenho falado bastante disso e aconselho a todo mundo a acompanhar, você aí acompanhe, cara, porque isso é uma decisão muito importante para o seu país, tá? Que é o Brasil. Nós descobrimos uma grande reserva de petróleo chamada margem equatorial. É o dobro do pré-sal. Então tem muito petróleo ali. É o mesmo petróleo hoje que a Guiana francesa produz, que a Guiana ali produz. Só que o PIB da Guiana quadruplicou, triplicou nos últimos 3, 4 anos por conta disso, cara. Então é muita grana que tem ali. Só que, qual que é o problema
que nós estamos vivendo hoje. Para se produzir petróleo no Brasil, você precisa ter uma licença ambiental que é dada pelo IBAMA. Hoje no Brasil existe uma queda de braço entre o IBAMA e a Petrobras. O IBAMA não quer dar a licença para a Petrobras produzir lá na margem equatorial. E isso está uma briga muito grande. Olha só que interessante. Se você produz a margem equatorial, o Amapá ia ganhar os royalties do petróleo. O Amapá se tornaria um dos estados mais ricos do Brasil. Os deputados federais do Amapá estão de olho nisso, estão babando em cima disso. E aí começa toda a confusão. O Lula, ele falou que vai produzir. E se o Lula produzir, ele pode ser um cara que vai entrar para a história. Por esse motivo, não por outros, mas por esse. Quem não se lembra do pré-sal, quando começou a produzir, que o Lula pegou e bateu a mão no uniforme da Petrobras, que é uma imagem clássica, né? Para quem viveu essa época aí. Lembrando que o pré-sal era a maior reserva da descoberta no Brasil. O Lula pode participar da outra grande descoberta de petróleo no Brasil. Você acha que ele vai deixar isso escapar? Eu, particularmente, acho que não. Só que ele vai ter que resolver uma confusão gigantesca que está tendo aí. O IBAMA de um lado, a Petrobras do outro, interesses políticos de outro lado, e todo mundo ali em cima desse negócio, porque o Amapá pode se tornar, cara, o estado mais rico do Brasil, quase, entendeu? Então, por que o IBAMA não quer ceder essa licença ambiental, né? A Petrobras vai ter que furar um poço ali, vai ter que furar vários poços, na verdade, e aquela região ali, por conta de marés e tudo mais, não é que vai ter acidente, mas existe um risco maior de ter acidente. E se tem acidente, o petróleo, quando vazar ali, pode ser que ele vá para a foz do Rio Amazonas e entre no Rio Amazonas, e aí seria um desastre ecológico gigantesco, e o Brasil seria protagonista desse desastre, ninguém quer isso. Porém, a apresentação, acompanhe, porque está tendo direto audiências públicas na TV Senado. Eu sei que você não vai assistir, mas assista, porque é importante. O que acontece é o seguinte, a Petrobras fez uma simulação que se o petróleo vazar ali, ele não vai para a foz do Rio Amazonas, ele vai para o outro lado. Essa é a simulação que a Petrobras fez. E a grande questão mesmo é a poluição, né? O petróleo é queimado, né? Não é só petróleo, é carvão natural também. Carvão é petróleo. É a árvore que morreu, né? O carvão é a árvore que morreu. Então, para o Canadá, por exemplo, o Canadá, ele produz petróleo, eu brinco, ele produz petróleo sólido. Porque lá o petróleo é minerado com escavadeira, que é o carvão natural que tem ali, entendeu? Então, tem muita coisa interessante, mas fiquem de olho em tudo isso, que é muito importante.